Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para refletir um pouco sobre duas palavras bíblicas, que é fogo e espírito. Examinando as Escrituras, lendo a história de pessoas mais sábias, biblicamente, e eu li, concordei, o que significa fogo no Velho Testamento. E nós vamos dar uma passadinha também aqui, ligeiramente também no Velho e no Novo, sobre o que significa a palavra fogo e espírito. No Velho Testamento nós vamos encontrar no livro de Êxodo, quando Moisés liberta o povo de Israel da mão dos egípcios, que ele sai pelo deserto, diz a palavra de Deus, nos afirma a palavra de Deus, que durante o dia o povo era coberto com as nuvens para que fizesse sombra. E durante a noite, o povo era guiado pelo caminho, tochas de um lado e outro, para que o povo não errasse o caminho que estavam caminhando, guiado por Deus. Assim, era a peregrinação, e é a nossa peregrinação nos dias chamados hoje. Aquele caminho simboliza o caminho bíblico que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. E aquele caminho lá, caminhando para a terra prometida, era já um símbolo de Jesus no caminho de hoje. Aquele povo caminhava para a terra prometida, para Nova Canaã, terrestre. Eles caminhavam ali, naquele caminho, sem errar, na claridade, porque a palavra de Deus nos diz no livro de João, que quem anda de dia não tropeça. Então Deus fez questão de iluminar o povo, para que o povo trilhasse em caminho reto. E Jesus faz questão hoje que nós também trilhe, imitando e andando como ele andou. Porque hoje nós andamos no caminho também rumo à nossa Canaã celestial. Aí nós vemos um símbolo do fogo no Velho Testamento. Eu vou passar em ligeiras palavras para o vídeo não ficar muito grande. A gente vê mais uma vez o manifesto de Deus no Monte Horebe para falar com Moisés, na sarça ardente, e aquela sarça tinha chama de fogo, mas não se consumia. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, quando Deus apareceu para ele. E qual era a finalidade de Deus ali? Era passar palavra a Moisés, para que ele fortalecesse o povo na caminhada. Então Deus só se manifesta com uma finalidade, sempre tem uma finalidade, não é como hoje, não é como se diz hoje, que diz que estão ungidos, estão com fogo, com sapato de fogo, e não tem finalidade nenhuma, não tem finalidade nenhuma. A palavra de Deus, quando Deus aparece em chama de fogo, tinha uma finalidade, Eu quero dar só essas duas referências sobre fogo do Velho Testamento, para o vídeo não ficar grande. Aí nós vamos mais para frente, nós vamos falar sobre espírito. No capítulo 3 do livro de Ezequiel, nós vamos encontrar duas referências apenas, porque com duas referências, com duas testemunhas, são confirmadas toda a verdade. 2 ou 3 testemunhas segundo a palavra de Deus. Então eu vou citar essas duas referências. O Espírito de Deus entra em Ezequiel através de Deus, dando ordem para Ezequiel no capítulo 3 do seu livro. Para quê? Para que Ezequiel falasse a palavra de Deus com ousadia. Tempo ou fora de tempo podemos falar assim. Que alguém quisesse ouvir,
ou que não quisesse ouvir. Mas Ezequiel falasse. Eu te constituí como atalaia, está lá no capítulo 3. Enviou o espírito dele sobre Ezequiel para que Ezequiel falasse, né? Para aquele povo que desse ouvido bem, que não desse problema. Vamos para a nossa linguagem popular. O espírito. Aí nós vamos lá para o capítulo 61 de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 61. Nós vamos encontrar quando o profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar boas novas. Deus sempre aparece, se manifesta, irmãos, com a finalidade. Não se engane com os falsos cristos, com esses manifestos que dizem que está acontecendo hoje. O Espírito de Deus só se manifesta com finalidade. Aí nós citamos aqui o Velho Testamento, né, o Espírito. Agora eu vou citar, mais uma vez, nós vamos para o Novo Testamento, fogo no Novo Testamento. Vocês sabem que João Evangelista apareceu dizendo: eu batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com fogo, com água, com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Após mim vem um dessa forma. A água é arrependimento, foi o que João disse: eu batizo para arrependimento. E após mim vem um que vos batizará com fogo. E este fogo significa juízo. Juízo. O próprio Jesus, ele é juiz. Ele diz: a pá e o machado, a palha queimará no fogo, porque o fogo, no capítulo 3 do livro de Mateus, significa juízo. Vou passar mais depressa aqui. E no Novo Testamento ainda fala em fogo, fala: batizará com o Espírito Santo e com línguas de fogo. Tá onde, hein? Tá em Atos dos Apóstolos, né? Pedro, João, Filipe. O que significa, eu vou citar esses três. O que significou a língua de fogo neles? Coragem, ousadia para anunciar a palavra de Deus, autoridade. Vejamos o que João disse, o que Pedro e João disse, quando saíram do cárcere que estavam presos: olha, vocês vão, mas não fale o nome desse Jesus. Não fale. E eles quando saíram, importa é agradar a Deus, não os homens. E diz a palavra de Deus que eles saíram anunciando a palavra de Deus com ousadia, porque tinham recebido o Espírito Santo, labaredas de fogo, não tinha medo. Mas Filipe fez o quê? Filipe entrou num canto que ninguém aceitava o Evangelho, que foi em Samaria. Ele tinha ousadia para falar a palavra de Deus, ele tinha autoridade, ele tinha coragem. Leia Atos dos Apóstolos, que você vai encontrar que os apóstolos mesmo, Pedro e João, só foi depois que Filipe entrou e abriu o caminho para que o Evangelho chegasse em Samaria. Quem abriu o caminho para que o Evangelho chegasse através dos apóstolos em Samaria foi Filipe. Labaredas de fogo, curava enfermo, expulsava demônio, ressuscitava morto, pregava o Evangelho, batizava em nome do Pai, orava e Jesus dava o Espírito Santo para as pessoas. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Para o céu só vai limpo. O caminho é limpo, diz o profeta Isaías, e nada impuro passará por ele. Não, a pessoa é tomate, ninguém sabe nem o que está fazendo. Sabe não sabe o que está fazendo, mas sabe quando começa um hino de forrozinho. E quando termina? Começou o hino de forró, o reteté começa. Terminou o hino de forró,
Ah, já sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Começou o forró, agora eu vou sapatear. Se o sapato de fogo mesmo, tem que ser de fogo mesmo. Tem que ser de fogo mesmo. A Bíblia diz que lá é fogo e enxofre. Então o sapato tem que ser quente. Mas no céu as ruas são de ouro e os muros de puro jaspe. As ruas de ouro e cristal e o muro de puro jaspe. Você vai poder andar de alpargata, descalço, porque lá não tem quintura. Agora no outro canto é fogo e enxofre. O sapato tem que ser de fogo mesmo. Certo? Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele só se manifesta, segundo o apóstolo Paulo, ele só se manifesta para engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no fim. Desperta tu que dorme. Porque Deus me ungiu, agora eu faço que nem o profeta Isaías, para pregar boas novas e anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Tem mais. Mas eu vou ficando por aqui em nome de Jesus e dizendo, não adianta me dizer que Pedro foi saído da prisão, não sabia o que estava fazendo. Pedro sabia o que estava fazendo. Quando ele chegou na casa que bateu a porta, agora eu vejo que realmente não estou dormindo. Mas ele ia sabendo que os anjos iam levando ele, que ele tinha sido tirado da prisão. E quando ele chegou na casa, vejo que realmente não estou dormindo. E eu falo isso por experiência. Eu falo isso por experiência própria. Que o anjo de Deus já me apareceu. Eu estava acordado. No momento fiquei como se estivesse dormindo. O anjo de Deus falou comigo. Mas eu fiquei me lembrando das palavras que o anjo me disse. E até hoje surge efeito na minha vida. Então não se engane com quem diz ser cheio do Espírito Santo só quando toca um hino forrosado. Aí é tomado. Terminou o hino, acabou-se. O hino, que eu não sei nem o que é aquilo ali. Negócio de sapato de fogo, não sei nem o que é hino. É música mesmo. Começou a música, começa logo o reteté, o roda-roda. Origem africana. Bagunça. Veio da Umbanda. Chegou ao Brasil na mediação de 1940 a 1945. Segundo os historiadores. E agora? Como ficas? Desperta. Jesus está voltando.